Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como de praxe, começando com... Essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu sou André Ribeiro e hoje a gente vai começar o nosso curso de Sonoplastia e Prática do Som. Vão ser 5 aulas, hoje é a primeira aula. Vamos a ela. Sejam muito bem-vindos, espero que seja proveitoso para todos nós. Ok? Então deixa eu começar aqui a minha apresentação. Então, como eu falei, sonoplastia e prática do som vai ser o tema dessa semana que a gente vai tratar. Eu sou André Ribeiro. Falar um pouquinho de mim antes da gente começar. Então, eu sou de Brasília, tenho 29 anos, sou casado, acabei de fazer 1 ano de casado, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 2 meses. Sou técnico de som e editor de vídeo. Sou formado na Universidade de Brasília, UNB, no curso de audiovisual. Me formei em 2015, então já fazem aí 7 anos, quase 8, né? No final de 2015 eu me formei, então no final desse ano vão fazer 8 anos que eu estou formado. Mas desde que eu entrei na faculdade, 2011, 2012, eu já trabalho com audiovisual, cinema, vídeo, seja para internet, televisão, alguma coisa assim, eu sempre estive lá. Trabalhei já em todas as áreas do fazer cinematográfico, vamos dizer assim, fotografia, som, produção, direção, praticamente todas as áreas, não todas as funções, mas sim todas as áreas do fazer cinematográfico, né? Vamos dizer dessa forma. Sou editor de vídeo, como eu falei no começo, edito principalmente, atualmente, melhor dizendo, já tem 5 anos, ou vão fazer 6 anos, na verdade, para o canal no YouTube Entre Planos. Para quem não conhece, fica a recomendação, depois tudo junto, Entre Planos no YouTube, sempre falando sobre cinema e sobre séries e filmes, etc. Toda semana tem um vídeo lá, é bem legal. Vários deles fui eu que editei. E como técnico de som, também já trabalho há muitos anos, principalmente aqui em Brasília, mas também já rodei o Brasil fazendo séries documentais para a internet, já trabalhei para a TV também, né? Sempre como freelancer, nunca fui contratado de nenhuma emissora ou nada do tipo. Mas enfim, vocês já viram alguma coisa que eu fiz, ou já ouviram algum som que eu gravei? Provavelmente não, mas em breve, durante essa semana eu deixo algumas recomendações para vocês, vocês vão poder dar uma pesquisada e quem sabe ter acesso a alguma coisa que eu fiz. Coloquei aqui como hobbies e curiosidade só besta mesmo. Toco violão, isso é uma coisa muito comum assim com quem normalmente trabalha com som, sempre alguém que tem algum pezinho na música, seja por hobby mesmo, né, por paixão. Eu sou um violonista amador, né, eu não sou bom, eu toco há muitos anos e toco mal há muitos anos também. Mas normalmente quem vai para o som, não é uma regra também, não é, eu não sei tocar, não posso fazer som, não tem nada disso. Sempre, mas é comum, não sei porquê, mas é uma realidade. Muitas pessoas que eu conheci que trabalhavam com som direto, etc., sempre tinham um pezinho na música, assim. Gosto de jogar videogame, jogos de computador, etc., nunca trabalhei com isso, mas sempre quis trabalhar com som para videogame, né? Para jogos eletrônicos, de um modo geral. Que eu acho que é um negócio muito interessante, assim, né? Tipo, enfim, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu digo onde é que está aí meu interesse, a minha curiosidade. E gosto de cozinhar também. E eu acho que tem um pouco a ver a cozinha com a finalização de som. Gravem isso que eu falei. Não gravem, não, mas... Lembrem no final na última aula vocês vão entender mais ou menos por que eu acho que tem a ver o cozinhar, né, o preparo da comida com a parte de pós-produção sonora, a finalização do som. E aqui deixei uma frase entre aspas, que não é minha, mas que eu uso muito, que é som foi. Isso é muito comum em set de filmagem. Na hora que está todo mundo pronto, câmera foi, som foi, som foi.
ou seja, tá gravando, tá valendo, que é o que vale aqui pra gente. Tá gravando, tá valendo, começando o nosso curso. Aqui eu coloquei o programa do curso todo, eu vou passar rapidinho por ele, e com isso aqui eu quero, com 2 objetivos só, falar o que a gente vai tratar na aula de hoje, nas demais aulas, mas principalmente na de hoje, e também o que a gente vai tratar no curso como um todo. E nesse momento aqui eu vou dar uma ênfase no que a gente não vai tratar e vou justificar o porquê, obviamente. Então hoje, aula 1, eu chamei de o som e o audiovisual. Vai ser uma aula bem teórica, uma aula, quase que uma aula de física do colégio, assim. Se eu não me engano, acho que é no segundo ano que a gente, né, no segundo ano do ensino médio que a gente aprende sobre ondas. E quem já passou por isso hoje vai voltar um pouquinho, mas bem mais tranquilo do que era na época, pelo menos eu acho. E quem não passou por isso vai ter um spoiler de como, né, vai ter um aperitivo de como que seria uma aula de física sobre ondas no ensino médio. Então, a gente vai falar sobre as características sonoras, o que é o som, as propriedades da onda sonora e etc. Então, bem teórica, é uma aula que ela serve muito de base, não só para a gente entender com o que a gente vai trabalhar, como é trabalhar com som e o que é o som, mas também entender o que vai trabalhar e como trabalhar. Vocês vão ver que, principalmente não, de um modo geral, em todas as outras aulas, a gente vai pegar alguns conceitos que a gente vai tratar hoje. Sabe, uma coisa, poxa, reverberação. A gente vai falar hoje sobre reverberação e você vê que a reverberação ela é essencial para você entender, identificar e tentar eliminar na hora da gravação e na hora da pós-produção também tentar eliminar quando for o caso ou tentar acrescentar, né, tentar tratar um som para que ele tenha reverberação na pós-produção. E é um conceito que a gente vai tratar hoje. Enfim, e alguns outros. Passando agora bem por alto como vão ser as outras aulas, amanhã, ou seja, na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre a história do som no audiovisual, no cinema propriamente dito. Como é que foi, como que começou, como é que é hoje em dia, né? Por onde passou até chegar ao que é hoje em dia, mais ou menos. E vamos falar também sobre a pré-produção sonora. Depois, na 4ª e na 5ª, são aulas conectadas, são aulas irmãs que a única divisão delas vai ser o nosso tempo de aula. Eu até hoje não consegui dividir, eu acho que ela é uma aula muito grande para 2 horas e eu não sei onde que é o ponto exato em que eu consigo dividi-la. Então, o que determina o que vai separar a aula, o que vai, né, dar essa pausa na aula de gravação de som é a nossa duração da aula de 2 horas. Então, na 4ª e na 5ª, a gente vai falar sobre gravação de som. E na 6ª, nossa última aula, a gente vai falar sobre a pós-produção sonora, né? Os finalmentes, né? O que a gente faz com aquilo que a gente gravou e quais são, né, as realidades disso, o que a gente encontra, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, etc e tal. Antes de eu continuar, vamos fazer um print, aquele print legal que a gente faz, em que todo mundo abre a câmera, eu apertei o botão errado, obviamente, em que todo mundo abre a câmera, dá um sorriso, faz um joia, passa perfume, quem não passou, pra gente fazer o nosso print. E aí, quando tiver tudo certo, a gente continua, beleza? Lista, professor. Ok. E aproveitando também para falar que a lista de chamada vai estar disponível aqui no chat para vocês, o link, 5 minutinhos para vocês marcarem aí, né? Preencherem a lista de chamada. Beleza? Já valeu o print? Podemos continuar então. Não esqueçam de marcar a lista. Olha aí, acabou de aparecer. Deixa eu voltar na minha apresentação. Enquanto vocês vão preenchendo a lista, vocês podem só me escutar, não importa o que está no slide muito não. Mas o que eu quero dizer então com esse programa de curso? Mais ou menos isso que a gente vai tratar. E como eu falei, dar uma ênfase agora no que eu não vou tratar. Vocês podem ver que o curso todo ele é focado no som pro audiovisual. Esse é o principal. E por que eu faço isso? É mais confortável para mim, mas também é mais seguro e mais garantido
que o que eu vou passar para vocês, eu vou estar passando com conhecimento, com propriedade, porque é com isso que eu trabalho. Já há muitos anos, é isso que eu sei fazer e é isso que eu sei passar. Eu já trabalhei com som ao vivo, para eventos ao vivo. Trabalhei poucas vezes, eu vou pincelar em alguns momentos isso. Nunca trabalhei com som para show, para apresentação musical ao vivo. Né? Então, embora seja muito similar com de evento, principalmente quando você tem plateia presencial, etc., ou quando ele é transmitido online, que eu também já trabalhei, é um esquema diferente, mas são similares. Mas é isso, eu trabalhei poucas vezes com isso, ou nenhuma, então eu não tenho aquela propriedade e a garantia para falar para vocês e para a gente abordar, então eu prefiro abordar por esse outro lado. Da mesma forma, teatro, sonoplastia para peça de teatro, essa eu nunca fiz na minha vida, não tenho ideia, ou melhor, tenho bastante ideia de como se faz, porque vocês vão ver também que o som, né, o fazer sonoro, a gravação, a edição, ela é muito similar para tudo, né? Você tem uma base bem robusta que é igual para tudo. E aí você começa ramificações e especificidades de cada natureza daquilo, né, do produto ou daquilo que você vai trabalhar no final das contas, a entregar no final das contas. Aí você tem algumas especificidades e claro que no ramo do audiovisual, do cinema, do audiovisual como um todo, é o que a gente vai se focar principalmente. Beleza? Então, claro, mas vou pincelar sobre eventos ao vivo, sobre show, sobre gravação de instrumentos ou gravação de voz, que pode ser música, mas também pode ser uma narração, uma locução, uma dublagem. Vou falar sobre isso. Alguns vai ser uma pincelada muito leve, alguns eu vou falar um pouquinho mais, mas o principal do nosso curso todo, de novo, não só um conforto, mas também uma garantia para vocês, que o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, porque eu já trabalhei, já tive contato, já, né, tenho propriedade para poder falar sobre isso. Beleza? Então agora... última coisa, mas pode ser nesse aqui. Todas as aulas a gente vai fazer mais ou menos dessa forma. Em alguns momentos, meio que aleatórios, eu vou dar uma olhada no chat, falar com vocês, etc., mas oficialmente, a princípio, o nosso momento para perguntas e para interação minha com vocês no chat, ou para vocês entrarem, né, para quem quiser, não quiser falar no chat, mas quiser fazer uma pergunta ou dar algum depoimento, alguma coisa assim, com o microfone, etc., vai ser no fim das aulas, tá bom? Nos últimos 20, 15 minutos, alguma coisa assim, vai depender de como a gente tiver, mas no meio da aula, às vezes eu vou falar, olha, querem falar alguma coisa sobre isso, alguma coisa? Nesse sentido, tá bom? Mas a princípio o nosso momento oficial para dúvidas e perguntas e comentários é no fim das aulas. E hoje, tudo bem, até porque é a primeira aula, não tem problema, mas a princípio vamos tentar concentrar as perguntas no tema da aula que a gente está tendo. Então, hoje eu não vou falar sobre equipamento, não vou falar sobre microfone, então deixa para perguntar isso, eu vou falar sobre isso, mas não hoje. Então deixa para perguntar quando eu falar, porque pode ser que você pergunte alguma coisa que eu ainda vou tratar em alguma outra aula. Não tem problema, é só porque não precisa se adiantar. Mas vamos focar nas dúvidas sempre da aula que a gente está dando. Mas claro, às vezes, poxa, ele não falou sobre isso, será que ele não vai falar? Fica aquele anseio, né? Aquele medo de, meu Deus, ele não vai tratar sobre a minha dúvida. Pode perguntar, também não tem certo e errado, é só uma tentativa de uma organização. Beleza, pessoal? Hoje, então, aula 1, o som e o audiovisual. Hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo, ou melhor, dando uma definição de o que é o som, e tem inúmeras definições para isso. Eu quero só que vocês tenham mais essa. Para quem não tiver essa definição que eu vou passar hoje, que vocês tenham. E também saiam daqui sabendo, mesmo que por alto, mesmo que não todas, mas sabendo as características sonoras, as propriedades do som. Beleza? Então vamos começar. O que é o som? Essa é uma pergunta que tem inúmeras respostas, dos mais variados teores. O som é a razão da existência.
Você perguntar para alguém, o som é a beleza da vida, o som... Inúmeras respostas, estão todas certas dentro do seu campo específico. E hoje eu queria trazer uma aqui, que é uma definição física, como eu falei para vocês, mas extremamente objetiva, extremamente sucinta, clara, do que é o som. E é nela que a gente vai abordar hoje. Então eu vou ler para não errar nenhuma palavra e vocês aprenderem direitinho. O som é uma onda do tipo mecânica e tridimensional. Só isso. Uma frase, 10 palavras na frase, mais ou menos. O som é uma onda do tipo mecânica e tridimensional. Pronto. Se alguém agora na rua te perguntar o que é o som, além de outras respostas que você pode dar, mais uma nova você pode falar. O som é uma onda do tipo mecânica e tridimensional. Pode até tirar esse do tipo. O som é uma onda mecânica e tridimensional. Tá, mas o que isso quer dizer? Vejam que eu grifei 3 palavras e agora a gente vai destrinchar cada uma delas. Para vocês também entenderem o que vocês estão falando. Certo? A primeira palavra é onda. Vou ler para a gente se ater bem ao conceito. O que é uma onda? A onda é uma perturbação que se desloca no espaço transportando exclusivamente energia de um ponto ao outro, sem realizar transporte de matéria. Então a onda ela é uma perturbação que se desloca no espaço transportando energia, não transporta matéria. Uma definição física, novamente, uma definição bem teórica, mas é isso que é uma onda. Beleza? Outra palavra que eu grifei, mecânica. O que é mecânica? E aqui eu poderia dizer, né, o que é uma onda mecânica. É uma onda que não se propaga no vácuo. Trata-se de perturbação que só pode se propagar em algum meio preenchido por matéria, como água, ar, metais, etc. Ou seja, uma onda mecânica, vocês vão ver que as ondas elas são divididas, se eu não me engano, em 3 categorias, mas 2 com certeza. Você tem as ondas mecânicas e as, desculpe, e as eletromagnéticas. A diferença básica principal entre as duas, a onda mecânica precisa de um meio para se propagar. A eletromagnética não. Exemplo, a luz. O Sol está a muitos quilômetros de distância da Terra, ele emite luz e a luz dele chega aqui. E entre a Terra e o Sol não tem matéria, é o vácuo, não tem nada, não tem ar, não tem nada. Às vezes passa um cometa, um asteroide na frente, mas não faz diferença, pela relação muito pequena. Às vezes passa a Lua na frente, a gente tem um eclipse solar, então a gente para de ver a luz. Mas, quando não tem nada, a luz chega, o som não. Inclusive no Sol estão acontecendo explosões, aí a gente já entra numa parte que eu nem vou me arriscar, né, por não ter tanto conhecimento, mas estão acontecendo explosões que com certeza emitiriam sons se tivesse matéria lá. Ou melhor, que estão emitindo sons, mas o som não se propaga e a gente não consegue escutar, não só porque a gente está muito longe, mas se a gente estivesse lá do lado, porque não tem matéria aonde ele se propagar. Ao contrário daqui, eu estou falando entre a minha boca, ou melhor, entre as minhas cordas vocais, que, né, o que sai daqui e passa pela minha boca, o meu aparelho falatório? Eu não sei. Aquilo que eu tenho para emitir som. Entre tudo isso e o microfone, que está aqui, para vocês me ouvirem, tem ar. Por isso vocês conseguem me escutar. Então, existe matéria aqui para a onda mecânica sonora da minha voz chegar até vocês. E, enfim, pelo meio do caminho ela passa por uma série de outras coisas, a gente pode falar sobre isso depois. Onda mecânica, beleza? Onda mecânica e, por último, tridimensional. Uma onda tridimensional é uma onda que se desloca nas 3 direções do espaço ao mesmo tempo, em formatos esféricos e concêntricos, à sua fonte, ou seja, originadas na mesma posição. Concêntricos é isso, tá? Então, concêntricos originados na mesma posição, concêntricos à sua fonte. Então tem um centro e é dali que ele se propaga. Vou dar exemplo para vocês do que seria uma onda unidimensional, uma bidimensional e, consequentemente, uma tridimensional, para vocês entenderem mais ou menos.
Uma onda unidimensional. Dimensional, dimensão. Então ela se propaga em apenas uma dimensão. Quero que vocês imaginem uma corda, que vocês amarram uma ponta dela em qualquer coisa fixa, num poste, em qualquer coisa, e na outra vocês seguram. Aí você pega o seu braço e faz para cima e para baixo. Ele vai dar aquele efeito chicote. Se vocês olharem aqui no slide, essa imagem da esquerda, que a gente tem essa linha ondulada, laranja, seria o que a corda faria. Está se propagando numa dimensão só, certo? Isso é uma onda unidimensional. Uma onda bidimensional, uma onda bidimensional, duas dimensões. Como vocês podem visualizar isso, imagina você jogando uma pedra na água. Na hora que ela bate na água, afundando ou não importa, o que ela faz? Um círculo na água. Só na superfície da água. Um círculo é uma figura, uma representação em duas dimensões de algo, dessa onda. Esse impacto ele causa essa onda bidimensional que se espalha sobre a superfície da água. Consequentemente, uma onda tridimensional, imaginem agora a mesma água, só que ao invés de você estar olhando de fora, pela superfície, você está dentro da água, submerso, olhando dentro. E aí pega qualquer coisa, eu vou dizer aqui uma bombinha, um traque, uma granada, o que quer que seja, algo que você coloca submerso também dentro da água e você pode explodir. Se você explodir, o que quer que seja, menor ou gigantesco, o que quer que seja, o que ele vai fazer? Uma esfera para todos os lados, igual, etc., se propagando dentro da água. Assim é o som. O som saindo da minha boca agora, nesse exato momento, ele está saindo como se fosse essa granada explodindo dentro da água. Ele se propaga em todas as direções, para cima, para frente, para trás, para os lados, da mesma forma. Qual que é o porém? A gente vai ver mais para frente por alguns fenômenos ondulatórios. Ele não vai da mesma forma. Para frente, ok, não tem nada. Tem a câmera aqui a 2 metros de mim, pouco menos, talvez. Para trás, tem todo o meu, a parte traseira do meu crânio aqui, a nuca, etc. Então, um monte de barreira para o som. Mas, se alguém se posicionar atrás de mim, também vai escutar eu falando. Óbvio que vai escutar muito melhor se eu estiver na frente. Para os lados, aqui do meu lado esquerdo tem uma parede relativamente próxima a mim. Do meu lado direito tem mais espaço. Então ele se propaga mais para cá do que para essa parede. E vocês vão ver que na parede tem algumas coisas, que depois eu posso até citar, que até dificultam a propagação do som para esse lado, mas menos para esse. Um exemplo só. Vocês não veem o que é, mas imaginem o que eu estou falando. Tridimensional. Então, o som é uma onda do tipo mecânica e tridimensional. Você já sabe o que é o som, você sabe o que é uma onda, você sabe o que é uma onda mecânica e você sabe o que é uma onda mecânica tridimensional. Você sabe o que é o som, falando fisicamente, vamos dizer assim. Voltando aqui para as figuras, então, só repassando. Essa da esquerda, que tem essa linha laranja, perdão, é uma representação gráfica do que seria uma onda sonora. Aqui poderia ser qualquer onda, tá? Mas como a nossa aula é sobre som, é uma onda sonora, tá? Eu volto nessa imagem daqui a pouco quando eu falar de algumas coisas. Na imagem da direita, essa azul, né, branca e azul, vamos dizer assim, você tem aquilo que a gente chama de waveform, ou então o formato de onda. As duas imagens são a mesma coisa. O que eu quero dizer com elas são a mesma coisa? Elas são representações gráficas, visuais, do que seria uma onda sonora. A da esquerda pode ser outros tipos de onda, a da direita é uma onda sonora, então eu estou chamando a da esquerda também de sonora. Se você pegar essa onda azul aqui da direita, pintar de laranja, o que está de azul, e, vamos chamar assim, dar um zoom na imagem, um super zoom, aproximar bastante, perdão, dar um super zoom e aproximar bastante, vai chegar um momento que você vai começar a ver muito parecido com isso que você está vendo na esquerda. Muito parecido. Qual a diferença? Essa onda da esquerda é uma onda constante, de propagação constante, né? De frequência constante. Ela não varia.
A da direita eu sei que está variando por causa da representação gráfica, mesmo com o zoom distante, vamos dizer assim. Mas se eu aproximasse, eu ia chegar numa imagem muito parecida dessa imagem da esquerda. Beleza? Em frente. Agora a gente vai falar sobre as propriedades das ondas, especificamente propriedades das ondas sonoras. Essas 4 propriedades que eu coloquei, elas são propriedades de qualquer onda, tá? Qualquer onda mecânica ou qualquer onda eletromagnética, elas funcionam da mesma forma, mas aqui eu vou trazer dentro de uma realidade das ondas sonoras, ok? Existem outras, além dessas. Eu listei 4, 2 são principais, e essas vocês têm que saber mesmo, por isso que eu vou me aprofundar mais nelas 2, mais pra frente. E 2 outras nem tanto. São mais curiosidade, né? Só pra gente entender mais ou menos. E as que eu deixei de fora é porque realmente aí não tem muita necessidade da gente saber. Aí é só quem quer estudar mesmo pro vestibular ou alguma coisa assim. Beleza? Então vamos às 2 principais, as 2 primeiras e principais. Frequência. A frequência da onda é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. Importantíssimo isso. Não é nem importante a definição de frequência, mas é muito importante você ter na sua cabeça que frequência é uma propriedade da onda sonora muito usada e muito importante. A gente vai falar sobre frequência no próximo slide. Amplitude. Segunda propriedade igualmente importante com a frequência. E vocês vão ver muito dessas 2 propriedades na última aula. Eu vou falar sobre elas em todas as aulas, mas principalmente na última aula isso aqui é fundamental, é chave. Chave, chave, chave. Amplitude. A amplitude da onda está relacionada à sua intensidade. Por exemplo, quando o volume está alto, entre aspas, as ondas sonoras estão sendo produzidas com altas amplitudes. Eu quero falar sobre essa aspas, mas eu falo daqui a pouco. Então, amplitude é a intensidade, é o volume, vamos chamar assim. Quando você está no rádio ou quando você está na TV e alguém fala aumenta o volume, você está mexendo na amplitude da onda. A gente também pode chamar de força, né? Então é a força da onda. Você quer que ela fique mais forte ou menos forte. Isso a gente está falando sobre amplitude. Voltando naquela imagem laranja, ó, vocês podem ver aqui que está a linha laranja, a imagem da esquerda, bem na direita dela aqui vocês têm escrito amplitude. Está em inglês, mas a palavra em inglês e em português para amplitude se escreve igual. E a amplitude ele está mostrando como que mede a amplitude da onda. Beleza? E aqui embaixo, né, vocês têm wavelength, que seria comprimento da onda, que é a próxima propriedade, é mais num sentido de curiosidade para vocês, que equivale ao espaço que as ondas percorrem até que realizem uma oscilação completa. Voltando na imagem, vocês podem ver aqui que na imagem da esquerda, que esse wavelength, esse comprimento de onda, ele pega exatamente uma repetição. Olha só, ele começa exatamente onde começa a linha laranja. Ela está um pouquinho acima da linha preta horizontal. E aí ele passa por toda ela e ele termina, não sei se vocês veem a minha setinha, mas vejam onde está terminando esse wavelength, ele termina exatamente onde começa a imagem. Com a linha laranja um pouquinho acima da linha horizontal preta. Como essa onda é uma onda constante, poderia ser medido entre outros intervalos? Sim, no pico aqui da onda, né? Ou seja, onde essa linha laranja chega no topo e começa a descer, o pico, a gente chama de pico, e onde ela chega lá embaixo, o ponto mais baixo, antes de começar a subir, a gente chama de vale. O comprimento de onda também pode ser medido entre 2 picos, ou entre 2 vales. Vai dar na mesma, principalmente numa onda constante, né, que não varia o seu comprimento, nem sua frequência, sempre vai ser o mesmo valor. Isso é só uma curiosidade, não tem muita aplicação para a gente no nosso trabalho. E por último, outra curiosidade, mas essa é legal saber, não necessariamente o valor, mas esse conceito.
que a velocidade da onda depende do meio em que ela se propaga. Essa é a primeira frase, é o mais importante. A velocidade da onda depende do meio em que ela se propaga. Por padrão, adota-se a velocidade de 300 metros por segundo como a velocidade do som no ar. Um exemplo e uma brincadeira bem legal, quando está chovendo, está tendo uma tempestade, você vê o raio, depois de um tempo você escuta o trovão. Dependendo da distância, do tempo em que leva para você ver o raio e escutar o trovão, você pode saber a que distância caiu esse raio do lugar que você está. Baseando nisso aqui, 300 metros por segundo. Se cair um raio, eu começo. 1, 2, 3, vem o trovão, 3 segundos, 300 vezes 3, 900 metros. Tá? Mais ou menos 900 metros, 1 quilômetro de distância da onde eu estou. Se for mais curto o intervalo entre raio e trovão, o raio caiu mais perto. Se for maior, o raio caiu mais longe. Por quê? Porque a gente sabe que ele está se propagando no ar. E essa é mais ou menos a velocidade que o som se propaga. Isso é um arredondamento, né? Isso depende de algumas outras coisas, mas é só uma curiosidade. Na água, ele se propaga mais rápido. Quanto mais... não sei qual palavra usar, deixa eu falar primeiro o que é e aí vocês entendam. O som se propaga mais rápido em ambientes, em matéria sólida, do que líquidos e do que gases. Ou seja, quanto mais juntas as partículas, né, quanto mais condensado, vamos dizer assim, a matéria, maior a velocidade do som. E é algo relativamente lógico se a gente pensar que o som ele é uma perturbação, então ele causa uma vibração de átomos e de moléculas e, consequentemente, de todo o resto. Quanto mais próximas elas estão, na hora que essa aqui começa a vibrar, essa daqui já vibra praticamente na sequência e todas que estão grudadas. Se eles estão mais... né, isso aqui seria algo sólido, essa mesa, por exemplo. Se eles estão mais afastados, como a água que está aqui no meu copo, na hora que essa aqui precisa vibrar, até a vibração chegar aqui, ela demora um pouco mais. E, consequentemente, num ar, que seria um gás, né, o nosso ar atmosférico, que é uma soma de alguns gases, as partículas estão mais distantes ainda. Então, por isso que ele se propaga de forma mais lenta, de forma mais devagar. Só uma curiosidade, mas é legal vocês saberem isso, que muda a velocidade de propagação dependendo do meio em que ele está se propagando. Agora vamos voltar aos principais e aos mais importantes. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, olhar o horário, beleza. As duas principais propriedades, e que vocês têm que saber mesmo, e que é muito importante, frequência e amplitude. Vamos para a primeira, frequência. Voltando aqui então, a frequência de onda é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. Como eu falei, não precisa saber muito bem o que é a frequência, mas você saber que a onda sonora ela tem uma frequência. E que ela pode, né, ser modulada, ou seja, ser alterada ou controlada, mas se você está ouvindo um som, ele está em alguma frequência. Se você está ouvindo uma voz, ela está em várias. A gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente falar sobre timbre, quando a gente falar sobre harmônicos e etc. Dependendo do instrumento ou de outra coisa que você está ouvindo, ele está emitindo em uma frequência só. Mas, se você está ouvindo um som, ele está em alguma frequência. E a frequência ela é medida em hertz, a unidade hertz, em homenagem a um cara que tinha como sobrenome hertz. O símbolo HZ, né? H maiúsculo, Z minúsculo. Aqui eu coloquei duas imagens. Eu vou falar primeiro sobre as imagens e depois eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Vamos pegar essa imagem da direita primeiro, essa que está na vertical, tá? Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem, dentro dessa imagem da direita, na esquerda, a gente tem essa vamos chamar de um arco-íris, assim, vai, em que você lá de baixo começa com a coloração azul e ela vai esquentando para um amarelo até chegar num vermelho. E aí ele chama, nessa parte azul, de infrassons, a parte no meio de sons audíveis e a parte em vermelho no topo de ultrassons. Sons audíveis, para quem? Nós, humanos, né? O ser humano é extremamente antropocentrista,
Ou seja, ele se coloca como a medida das demais coisas e tudo bem. É assim que é a nossa sociedade. Então a gente considera os sons audíveis aquilo que está no nosso espectro sonoro, naquilo que a gente consegue escutar. E é tido que o espectro sonoro, o intervalo de frequências que são audíveis por seres humanos, varia dos 20 Hz aos 20 mil Hz, ou 20 kHz, né? Lembrem, quilômetro, 1000 metros, kilohertz, 1000 Hz. Então, dos 20 Hz aos 20 kHz, que é essa imagem da esquerda, que está na horizontal. Ele também divide mais ou menos numa coloração de azul a vermelho, passando por, não sei que cor é essa, mas um azul claro, um verde, depois um amarelo, etc. Mas veja que ele está medindo de 20 Hz, à extrema esquerda, até 20 kHz, à extrema direita, que é o nosso espectro de audição. Todos os seres humanos escutam, pergunta do vestibular, todos os seres humanos escutam entre 20 Hz e 20 mil Hz? Não, não são todos. Eu mesmo já não escuto. Muitos que estão aí em casa também não. Alguns escutam até mais do que eu. Alguns escutam mais do que isso. Por quê? Porque aí a gente vai nas individualidades e especificidades de cada pessoa, que é diferente. Tem uma coisa que tem a ver com o tempo e com a exposição que você está, né, o quão exposto você está aos sons. E dependendo como for, se você gosta de ir no show e ficar do lado da caixa sonora, enquanto os caras estão lá solando na guitarra, um show de rock e não sei o quê, te garanto que de agora você já escuta menos do que 20 mil Hz fácil, assim, eu diria que menos de 15 mil até. Vamos passar o vídeo e eu volto para a imagem em sequência para a gente falar. O vídeo, antes da gente dar o play, eu vou explicar para vocês. O vídeo está em inglês, mas não importa o que ele está falando. E principalmente, não importa o resultado, tá? É uma brincadeira. O vídeo é só uma curiosidade e uma brincadeira. Para isso que eu acabei de falar de que, ok, o ser humano escuta entre 20 Hz e 20 mil Hz, mas isso pode ser prejudicado ou pode ser alterado, dependendo, obviamente, da sua biologia, da sua fisiologia, né, da sua genética, o que quer que seja, dependendo da sua idade, dependendo de como que você está exposto ao som ou não. Então, voltando ao vídeo, não se importem com o que ele está dizendo, tentem olhar mesmo para o vídeo e escutar quando chegar o momento de teste. Ele vai passar 3 vezes a mesma coisa. A primeira, ele vai testar os 2 ouvidos, na segunda, ele testa só o ouvido esquerdo e na terceira, só o ouvido direito. Para quem está de fone, obviamente, né? Quem tiver como colocar o fone, eu recomendo, porque fica mais legal o teste. Depois que a gente fizer o teste, eu vou fazer algumas observações que são importantes a isso. Eu quero que vocês foquem só, principalmente, no número que aparecer no centro da tela, quando ele estiver fazendo o teste. Isso vai equivaler à idade dos seus ouvidos. E no número que vai estar alterando no canto direito inferior, ou seja, embaixo à direita no vídeo. Esse como curiosidade, os 2 como curiosidade, mas atentem-se a isso só, principalmente o do meio, tá bom? Vamos tocar o vídeo para vocês verem. Vai lá, Diego. Not to turn it up too loud. If I sound reasonably loud right now, then keep it at this volume here. So when the test starts, it's going to start playing tones immediately. Notice when you can start hearing the sound. This next test is going to test the hearing from your left ear. So you should hear my voice only from the left ear. If you don't, then you may have your headphones switched.
This next test is for your right ear. If you don't hear my voice from the right, then you may have your headphones switched. So I've done this test numerous times. I'm in my mid-30s, and my hearing is right on par with what I would expect for someone my age. I'm curious how you scored. So let me know in the comments if your age and your ability to hear high frequencies matched. I hope you found that test fun and useful. Beleza, galera. Só uma brincadeira, só uma curiosidade. Mas o que a gente fez foi testar o ouvido de todos nós. O meu tá bem próximo do que é a minha idade mesmo. Eu tenho 29 anos. Do lado esquerdo eu tô mais ou menos ali entre os 30 e 31. Do lado direito eu tô nos 29. E eu trabalho com isso. Acho que trabalhar com isso faz com que eu esteja, ao mesmo tempo, mais... não suscetível, mas mais... Não sei qual a palavra que eu quero usar. Mais atento, vamos usar essa palavra, não tem nada a ver com atenção, mas eu percebo mais, talvez seja isso, mais perceptível, seja mais facilmente perceptível por mim. Mas também, por trabalhar com isso, eu gasto muito os meus ouvidos. Trabalho com fone, quando estou gravando, volume alto para poder entender o que está entrando, se não está entrando algum som indesejado ou algo assim. Quando estou editando, que é o meu outro trabalho, fones de ouvido o dia inteiro, então eu gasto muito os meus ouvidos e isso tem uma cobrança, vamos dizer assim, e quanto mais tempo passar, maior vai ser essa cobrança. Então também essa aula é uma recomendação de saúde. Escutem, se for usar fone de ouvido, use por pouco tempo, escute de forma mais baixa. Eu sei que para muita gente é difícil, para muita gente é impossível, mas estou falando aquilo. Situações razoáveis, né? Não tem para que o volume tá torando e você o dia inteiro no fone. A não ser que seja o seu desejo, mas não é por falta de aviso que isso pode trazer consequências ruins. Ou melhor, vai trazer consequências ruins para o futuro. Quando eu falar de fones, que vai ser na aula 3 ou 4, eu vou falar a diferença também de fones esses, igual o meu, né? Que você coloca dentro do ouvido, né, e os headphones, né, aquele que você coloca por cima, assim, o que é melhor, o que é pior, enfim, também não tem muita diferença, não, para algumas coisas, para outras tem. Mas o vídeo era só uma brincadeira, então vocês entenderam bem qual era a brincadeira, né? O número do meio dizia mais ou menos qual que era a idade do seu ouvido. Por que eu pedi para vocês repararem também no número no canto inferior? Ali ele mostrava a frequência do som que ele estava tocando naquele momento. E no início ele estava até acima de 20 mil, mas logo ali mais ou menos por volta de 5 anos, vamos dizer assim, ele já estava abaixo dos 20 mil. Eu acredito que a gente não tenha nenhum aluno de 5 anos, mas provavelmente ninguém estava escutando isso. E aí ele vai abaixando a frequência e aumentando o que seria a idade do ouvido. Uma outra ressalva importante para esse teste, o equipamento que a gente está usando para ouvir. Como eu falei, é melhor com fone, para quem tiver como e etc. Mas mesmo quem tiver com fone, dependendo do fone, ele é incapaz de emitir algum tipo de som, alguma frequência específica, principalmente frequências muito altas ou normalmente frequências muito graves. Ele não chegou a nenhuma frequência muito grave no vídeo, mas as frequências muito altas, assim, resumindo bastante e de forma bem grosseira, quanto mais vagabundo for o fone, pior ele é no espectro da audição humana. Então ele vai mandar bem, ou onde ele manda melhor, e isso é qualquer fone, é ali no meio. Daqui a pouco vocês vão entender o que é meio e até por que ele faz isso. Mas sempre nos extremos, nas pontas, quanto pior for, quanto
Quanto mais barato, quanto mais vagabundo, ou quanto mais usado, qualquer coisa assim, ele diminui essa gama. Então, de 20 a 20 mil, que todos falam que fazem, não fazem da mesma forma. Alguns até são honestos e falam, não, é de 80 Hz a 16 mil. Você já fala, pô, pelo menos esse aqui está sendo honesto. Mas provavelmente nem de 80 a 16 ele faz menos. Vamos voltar aqui na nossa imagem da apresentação, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos focar agora na imagem da esquerda, essa na horizontal. Ele divide aqui os sons, respeitando as frequências, né, em subgrave, grave, médias baixas, médias altas, agudos. Percebam que os intervalos não são regulares. O que ele chama de subgrave está entre 20 Hz e 63 Hz. E eu garanto que ninguém escuta essa frequência. Apesar de se chamarem sons audíveis, de estarem no espectro do que seria o som audível ao ser humano, esse aqui é muito mais um som sensível. Você sente o som. O que eu quero dizer com isso? Você mais vibra junto com essa frequência do que necessariamente escuta a frequência. Claro, escutar é uma vibração. O seu tímpano, que é a membrana que fica dentro do ouvido, ele vibra conforme a frequência sonora o atinge, e isso faz uma vibração de outras coisas internas, blá, 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 tudo vibra. Ok. Mas eu estou falando que nessas frequências você inteiro vibra. Quem tem um pouco mais de idade, e eu quero dizer 25 anos para cima, sabe, já ouviu falar nos equipamentos de home theater, né, o cinema em casa, que eram muito famosos quando eu era adolescente, etc. Eram caros. Hoje em dia nem se fala mais disso, ninguém tem mais isso. No final das contas, as pessoas não se importam mais com isso. O home theater era um conjunto de algumas caixinhas de som, e aí variava, né, quantas eram para cada modelo, para o que você queria, mas praticamente todos, basicamente, era o básico assim, de um sistema de cinema em casa. Ele tinha uma caixa, maior de todas, que ficava no chão, era diferente das outras que normalmente eram redondinhas ou que tinham um design bonitinho, etc., chamada subwoofer ou subgrave. Essa caixa, no começo, ou enfim, até hoje, dependendo, todo mundo falava que essa caixa estava com problema, porque não saía som dela. Por quê? Essa caixa ela serve para o subgrave. Ela serve para... Por isso que ela tinha um buraco, todo subwoofer é assim. Ao invés de ter o alto-falante, ele tem um buraco no meio, você acha até esquisito, criança gosta de brincar com um bonequinho dentro desse buraco, etc. Ele serve para emitir esses subgraves, que é para você vibrar com o filme. Filme de terror. Filme de terror, ele é baseado em som. Gravem essa frase. Não sei se é minha, mas podem falar que é. Só existe terror com o som. Sem o som, você não tem medo de nada. É um bonecão de pilha que se você pausar, ou seja, tirar o som, tirar o movimento, você pausa e olha, você ri. Depende. André, você é doente, vai estar rindo dessas coisas assustadoras. Não, mas pensa assim, um boneco, um monstro, pausa na hora do monstro. Não tem o som, não tem aquele jump scare que a gente chama, mas enfim, não tem a preparação, não tem a ambientação. É um boneco. O terror está no som. Eu sempre conto essa história. Um professor meu uma vez contou que ele comprou um sistema desse de home theater, bem vagabundo, para casa dele. E era tão vagabundo que o subwoofer tinha um problema. Ele vibrava na hora que ele estava emitindo as frequências dele. Em teoria era para ele ficar parado e só emitir. E aí ele foi assistir um filme de terror e de repente o negócio começou a vibrar e aí veio um susto no filme. Aí ele já achou estranho. Passou 2 ou 3 minutos, o negócio começou a vibrar de novo, veio outro susto. Aí ele falou, pronto, não me assusto mais, porque toda vez que a caixinha vibrar, eu sei que vai ter um jump scare, vai ter uma frequência. Porque ele primeiro causava aquela ambientação, primeiro ele fazia o espectador ficar tenso, vibrando junto, e aí ele trazia o susto. Com uma frequência mais alta
tanto de frequência quanto de amplitude, né? Mais forte, um volume mais alto. Vamos voltar aqui nas imagens. Lembra que eu falei que os fones ou qualquer sistema de alto-falante, onde eles se garantem, ou melhor, onde eles estão focados principalmente, é no meio, né, que eu falei, nas médias. E aqui, nessa imagem da esquerda, vamos chamar de médias e médias altas. Ou melhor, vamos focar no que ele chama de médias e médias altas. Sabe o que é isso aqui? É a voz humana. A voz humana, ou seja, o som que a gente emite ao falar, ele está encaixado aqui dentro. Os mais graves, mais próximos das médias baixas. Os mais agudos, um pouco aí no meio dessas médias altas, vamos dizer assim, né? Então mais lá para frente. Vozes normalmente femininas, né? A voz feminina, de um modo geral, claro que depende de especificidades. A voz feminina é mais aguda, a voz masculina é mais grave. Então, provavelmente, a voz mais aguda aí do mundo, etc. Mesmo a mais aguda do mundo, independente se for um homem ou uma mulher, vai estar aí, provavelmente, dentro disso aqui, que nessa imagem ele chama de médias altas. Essa divisão aqui, inclusive, é uma divisão arbitrária, tá, galera? Vocês podem, não é de 20 a 63 é subgrave. Não. A divisão que existe é grave, média e aguda. Aí você pode subdividir da maneira que você quiser ou preferir e etc. Mas é isso. Grave, normalmente algo muito baixo no sentido de frequência. Abaixo dos 250 Hz, normalmente é grave. Tem gente que vai um pouco, né, diria que dos 300, 350, outros menos, mas enfim. Média, até 5.000, isso é meio que padrão, porque de 5.000 para cima já é agudo. Tá? É muito difícil alguém, né, você ver algum tipo de divisão diferente. Por quê? Vamos aqui na imagem da direita. Vejam que nesse gráfico aqui, ele coloca a marca dos 5.000 Hz e ele faz uma divisão, que abaixo de 5.000 ele chama de sons musicais, porque eu não tenho a menor ideia, e acima dos 5.000 ele chama de sons desagradáveis. A nossa intérprete, a Aline, até comentou quando a gente estava vendo o vídeo, ela falou, esse som dói, professor. Sim, incomoda. Por quê? Porque é da nossa natureza, assim. Sons muito agudos. Inclusive, essa é uma curiosidade no vídeo. Depois eu posso até botar o link para vocês fazerem o teste de novo. Mas percebam até que os sons... Tem algumas frequências, não vou nem dizer isso, algumas frequências naquele vídeo que ele toca que parece que ele aumentou o volume, que ele aumentou a intensidade do som. Mas não, ele manteve a mesma. Só que o nosso ouvido percebe de outra forma. Quais são essas frequências? O nosso ouvido está, primeiro de tudo, extremamente preparado para ouvir a voz humana. É o que ele mais escuta, é o que ele foi feito para escutar. Né? Os nossos iguais, os nossos pares. Segundo, ele está menos preparado para sons graves. E isso tem a ver com a frequência e com o comprimento da onda grave. Ela se desloca mais longe, mas com uma frequência mais baixa, é como se ela vibrasse menos. É como se não, é isso, é uma vibração menos intensa. Então é mais difícil de você escutar. Vamos pro exemplo da música, o baixo, chama baixo não só porque ele toca, ou melhor, ele chama baixo porque ele toca frequências baixas, frequências graves. Mas parece que um violino está sempre mais forte, com volume aumentado, do que um contrabaixo, né? Ou um baixo elétrico, o que quer que seja. Mesmo que os dois, né? Se você botar os dois no mesmo volume, tira o violino, bota uma guitarra elétrica e um contrabaixo elétrico. Bota os dois no mesmo volume com a mesma caixa de amplificação, uma que seja boa para os dois. A gente sabe que tem caixas que são específicas para o baixo elétrico, caixas que são específicas para a guitarra elétrica. Mas pega uma aí que trata bem os dois. Parece que a guitarra está mais alta.
mais forte, porque ela está mais alta em termos de frequência. O volume não está mais alto, o volume é o mesmo nos dois. Bota lá, 8. Né? No controle você vai aumentar, na televisão aparece lá 8, 9, 10, bota 8 para os dois. O baixo parece que ele está muito baixo e a guitarra parece que ela está muito alta. Isso é uma propriedade do som, das frequências, é um fenômeno. O que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Frequência. Voz humana está aí mais ou menos nessas médias. Sons muito agudos são mais difíceis de escutar quando o seu ouvido já está maltratado, seja pela idade, seja pela exposição. E sons graves são mais difíceis de escutar pela propriedade do som, da onda, quando ela está grave. E o subgrave você não escuta, você sente. Ah, tem gente que escuta. Sim, tem gente que escuta, tem gente que faz coisa que outra gente não faz. E é propriedade de cada um. Mas o subgrave é isso, você vibra junto. Em show, normalmente você vai num show e dependendo da distância que você está, da intensidade que está o volume das caixas de som ou da frequência que eles estão tocando, tem música que você vibra junto. E dependendo da música, aí tem a ver com o estilo, mas também dependendo da música, tem vezes que partes diferentes do seu corpo vibram dependendo da música ou do que está sendo tocado. Às vezes é só a sua caixa torácica, às vezes é o tampo da cabeça, dependendo da música que você está ouvindo. Tudo tem a ver com frequência. Já viram, né, comédia ou o que quer que seja, a cantora que grita para a taça de cristal quebrar. Porque ela atinge uma vibração que é uma vibração que não é suportada pelo cristal, etc. Ou seja, ele vibra junto e quebra. A gente também sofre isso, a gente só não quebra. Frequência. Beleza? Amplitude. Agora, quando a gente fala de amplitude, a gente está falando de volume. É o volume na televisão, é o volume no rádio. Aumenta o volume, abaixa o volume. Está muito baixo, eu quero ouvir mais. Quando você faz isso, você mexe na amplitude. A amplitude é medida em decibéis, ou melhor, em béis, que é em homenagem ao Graham Bell, o inventor de uma série de coisas, a principal delas, o telégrafo, desculpa, esqueci o nome. Gramofone, telefone, gramofone, telégrafo, obrigado. Enfim, tudo veio ali do mesmo cara, mas... Então, usa-se a escala em decibéis, ou melhor, usa-se a unidade Bell, mas na escala decibéis, para medir a intensidade sonora, a amplitude sonora. Quando a gente fala sobre volume, aí essa aqui é a parte que todo músico, todo professor de música adora falar. Ah, professor, não tô... Chega na aula de falar sobre isso, professor, fala mais alto que eu não estou escutando você. Aí ele começa a falar assim. Por quê? Ele mantém o mesmo volume, mas ele aumenta a frequência da voz dele. Porque, como eu posso dizer, conceitualmente falando, alto e baixo tem a ver com frequência. Alto é um sinônimo de agudo, baixo é um sinônimo de grave. Quando você fala de amplitude, você tem que falar forte, que seria um volume alto, ou fraco, um volume baixo. Então, quando alguém fala, não, abaixa o volume, que está muito alto esse volume. Fala mais baixo, essa é melhor. Fala mais baixo, você está falando muito alto. Aí você começa a falar com uma voz mais grave, mas mantém o mesmo volume, só para fazer uma piada com a pessoa. E, enfim, você só é o chato da brincadeira, mas você sabe conceitualmente o que é baixo e grave, o que é agudo e alto. E quando a gente fala de amplitude, a gente está falando de forte e fraco. Claro, no dia a dia, aqui na nossa aula mesmo, quando a gente falar de volume, a gente vai falar volume alto, amplitude alta, certo? Volume baixo, amplitude baixa. A nossa aula e a vida vão seguir o mesmo vocabulário, o jeito que a gente fala e o jeito que é comum. E mesmo na gravação eu falo, nossa, não, tá muito alto, o som tá estourando.
Ele não está alto porque está numa frequência aguda. Ele está alto porque ele está com volume muito alto e está batendo ali nas barrinhas e etc. Vamos na imagem. Eu coloquei uma imagem aqui de curiosidade só. Vejam que ela tem marca d'água por ela toda. Eu nem me importei com isso, porque o principal aqui é só a gente ver. Tá em inglês também, então eu vou traduzir umas partes para vocês. Mas o principal aqui é o seguinte. Eu quero que vocês vejam. Olha só. Embaixo, vamos começar de baixo para cima. 10 decibéis. Respiração. Né? Então, só uma pessoa respirar, ela estaria ali emitindo um som numa amplitude de 10 decibéis. 20 decibéis, o dobro, seria um cochicho, né? Um sussurro. 30 decibéis, tem uma palavra bonita para isso, eu esqueci, farfalhar, não sei se é isso. Mas enfim, as folhas, né? Passa um ventinho e as folhas, um vento fraco, tá? Só uma brisa, e as folhas balançando. 40 decibéis, chuvas, blá, 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 blá. E aí vai aumentando. Vejam que aqui na esquerda ele coloca loud. No 70 decibéis, carro, ele chama de loud. Ou seja, alto. Logo acima, 80 decibéis, caminhão, ele chama de very loud. Ou seja, muito alto. E vocês sabem, do dia a dia de vocês, como é diferente o som de um caminhão para um som de carro. Secador de cabelo, está acima do caminhão. E lá em cima, 140 decibéis, threshold of pain, que seriam os fogos de artifício. Eu já colocaria o motor a jato, eu já colocaria aí também, como um threshold of pain. O que significa isso? É o limiar da dor. Threshold of pain, limite, limiar da dor. Quando começa a doer, mas doer mesmo, de causar problemas mesmo, o som que você está ouvindo. Isso já foi usado como tortura para as pessoas e isso você pode, às vezes, poxa, você está num show, você fica do lado da caixa de som, machuca, né? Eu não sei nem dizer se ele estaria já no limiar da dor, mas é um incômodo muito grande. Então imaginem o incômodo chega a um ponto de doer mesmo, de machucar. Outra curiosidade que eu quero que vocês vejam aqui nessa lista, vejam o seguinte, vamos pegar a diferença, olha, 80 decibéis, caminhão. Deixa eu ver se é um bom exemplo. É um bom exemplo, vai ser. Embora não seja tão da realidade da gente, mas vamos pegar. Do 80 decibéis, caminhão, para 100 decibéis, helicóptero. Ele aumentou 20, certo? Aumentou 20 decibéis, vai do que seria um caminhão para um helicóptero. Agora vamos lá embaixo. 10 decibéis. Não, vou pegar um mais fácil de perceber. 20 decibéis, um sussurro. Para 40 decibéis, chuva. Aumentou os mesmos 20. Mas vocês não acham que é muito diferente a intensidade de um sussurro para a intensidade da chuva e, consequentemente, a intensidade de um caminhão para a intensidade de um helicóptero? O que eu quero dizer? Por que os mesmos 20, claro, um está bem mais alto, né, bem mais forte que o outro, mas por que os mesmos 20 não são correspondentes nesses dois intervalos, vamos dizer assim? Porque a escala de decibéis, ela é uma escala logarítmica. O que isso quer dizer? Não sei explicar. Mas, basicamente, ela trabalha com potências. Então, quando você anda de 10 em 10, eu usei o exemplo de 20, mas vamos dividir em 10, por isso decibéis. Quando você anda de 10 em 10, na verdade você está elevando a 10ª potência. Mais uma vez, ou mais duas. Então, de 10 decibéis para 20 decibéis, não é que você aumentou 10, é que você elevou a 10. Uma vez.
Por isso, vamos pegar dois sons bem diferentes e que estão bem próximos aqui. Secador de cabelo, 90 decibéis, para 100 decibéis um helicóptero. Imagine que você está à mesma distância dos dois. É bem intenso, é bem diferente. É muito mais forte um som de um helicóptero. Isso é uma curiosidade. No que o decibel, no que saber sobre a amplitude ajuda a gente? Quanto a esse gráfico, caminhão está em 80, isso aqui nada. Até porque isso aqui é ilustração, depende do caminhão. Tem caminhão que é silencioso, tem caminhão que era melhor que nem existisse no mundo, de tão alto que é. Então, isso aqui não, é só curiosidade. Mas saber sobre amplitude é muito importante. Na hora que você está gravando e na hora que você está finalizando. Na hora que você está pós-produzindo o som. Quando a gente falar sobre essas duas coisas, vocês vão ver como vai entrar bem legal isso aqui pra gente. Vou olhar o horário pra gente continuar. Não, beleza, temos ainda 20 minutos de fala e mais 20 minutos... Perdi a setinha. Peraí, tive um problema técnico aqui, pessoal. Diego, não consigo. Beleza. Já resolvi aqui o problema técnico é a minha cabeça, que eu estava mexendo no mouse errado. Tá tudo certo agora. Temos ainda 20 minutos de conversa, 20 minutos de aula e 20 minutos de perguntas. Mais ou menos, tá? Arredondando. Vamos falar agora, aqui no slide, sobre fenômenos ondulatórios. Também ainda é conceitual, também ainda é teórico, e eu peço desculpa por essa aula pesada, embora eu nem acho que esteja tão pesada assim. Ainda mais comparado com o que foi essa aula na escola para mim, por exemplo. Mas claro, eu tenho a vivência de estar sempre com isso e algo já automatizado para mim. Tanto que quando eu vejo um negócio, eu falo, está acontecendo uma reflexão. Não, eu sei que vai acontecer. Eu chego no ambiente, eu vejo que tem eu não precisa nem ter nenhum som. Eu vejo que tem um material ou alguma coisa que eu sei que é reflexivo, que é o primeiro fenômeno que a gente vai falar aqui agora. Eu sei que é um material reflexivo, eu já falo, ok, já sei qual que é o problema aqui, vamos tentar resolver de tal forma. Mas então, percebam assim a importância de saber esses fenômenos. Vamos falar sobre eles, depois eu dou exemplos, tá? O primeiro fenômeno que eu coloquei aqui é a reflexão. Uma onda se propagando em um determinado meio, ao se deparar com um obstáculo, pode sofrer, falta um R aqui, pode sofrer reflexão. Isso é, inverter o sentido de propagação. O que o espelho faz? Você olha para ele, ele olha para você, ou seja, ele reflete a sua imagem. O que ele está fazendo? Ele está refletindo uma onda, só que no caso eletromagnética, que é a luz. O mesmo espelho, pelo material que ele é feito, que é prata com vidro, sei lá o que faz um espelho, mas um espelho ele também reflete som, mas é por causa do material, não porque ele é um espelho. Não é porque o espelho reflete qualquer onda. Um vidro qualquer, ou então, deixa eu pensar um outro material reflexivo. Não sei, vou pensar um material não reflexível para exemplificar para vocês. Uma espuma. Por que todo estúdio de gravação musical ou de voz é todo coberto de espuma? Por que aqui vocês não veem, mas por que o nosso estúdio é todo coberto de espuma? Para evitar a reflexão sonora. Para o som bater na espuma, que está nas paredes, para o som bater na espuma e lá ele ficar, e lá ele morrer. Pouco voltar. Que aí a gente teria não só um esquema não só um fenômeno de reflexão, mas também um fenômeno de reverberação, que aí depende de outros fatores, não só o material, depende de como o som está sendo produzido, em que ambiente ele está sendo produzido, eco. Né? O eco é uma reverberação, um tipo de reverberação mais específico, mas tem a ver, né, com como o tamanho do lugar que você está, os materiais daquele lugar, como que está sendo produzido o som, a intensidade do som, etc.
Mas reflexão é isso, bate e volta. Como que nunca não existe nada 100% reflexivo. Se bater 100, vai voltar menos de 100, sempre. Pode ser que volte 99,9, pode ser que volte 0,01 ou nada. Mas nunca vai voltar 100, porque se perde em algumas formas, se absorve de outras formas, etc. Mas é isso a reflexão. Segundo conceito, segundo fenômeno, refração. A refração é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação. Exemplo bem claro aqui, água. Quem já ficou na piscina brincando num dia de churrasco, tá tocando um pagodinho lá, você tá escutando, na hora que você submerge os seus ouvidos, não precisa nem ser o corpo todo, mas, né, para submergir o ouvido, precisa ser quase o corpo todo. Fica diferente. Nem parece a mesma música, ou parece um negócio estranho, tá sofrendo refração. O som tá vindo pelo ar e ele tá entrando na água. Ele troca do ar para a água, ele muda o meio de propagação, consequentemente muda a sua velocidade, a gente viu lá na velocidade do som. E, no caso específico, pode mudar a direção de propagação. Também pode. Né? Dentro da água isso pode acontecer, mas é legal vocês saberem sobre ele mudar o meio de propagação. Se você quer escutar um vizinho, você cola um copo na parede. O som do vizinho passa pelo ar do apartamento dele, entra na parede, passa pelo sólido, que seria a parede, e aí entra no copo, ou enfim, pode colar só o ouvido, não precisa botar o copo não, para ficar mais fácil. E aí chega no seu ouvido. Mas ele muda a natureza quando ele passa do ar pela parede e passa para o ar de novo, para entrar no seu ouvido. E aí fica diferente, não é a mesma coisa. Mas ele ainda chega. Então, um exemplo aqui de você saber sobre refração é que tudo bem que tem uma parede entre você e a obra do lado, mas a parede não vai isolar totalmente a obra que está sendo feita ao lado. Isso você tem que ter uma noção na hora de gravar. Só um exemplo bem bobo. Terceiro fenômeno, difração. As ondas contornam obstáculos. A difração nos permite ouvir, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado de um muro. Bem óbvia essa, né? Se eu botar a minha mão aqui Não, porque o microfone está aqui. Se eu botar a minha mão na frente da minha boca e do microfone, mesmo assim vocês ainda me escutam. Claro, um pouco mais baixo, um pouco pior, etc., mas ainda escutam. Por quê? O som atravessa, tá? Mas o som também contorna. Isso é uma propriedade sonora. Uma propriedade de qualquer onda, na verdade. De qualquer onda não, mas da maior parte das ondas. De conseguir contornar objetos. Isso se chama difração. E isso é bom saber por vários fatores, mas o mesmo exemplo, bota a parede entre a obra e a gente, mas deixa um buraco ali em cima, o som passa pelo buraco da mesma forma. Quarto e último que eu coloquei aqui, esses não são os únicos fenômenos ondulatórios, eles não são exclusivos da onda sonora, mas a gente está trabalhando eles aqui para a onda sonora e foram os que eu achei importante de colocar. E é um muito importante, que é a interferência. Quando duas ondas se encontram, ocorre uma interação entre suas amplitudes, chamada de interferência. A interferência pode ser construtiva, aumento da amplitude, ou destrutiva, diminuição da amplitude. Pensar em alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro. Mas basicamente, interferência, né? Uma onda encontra com a outra. Então, por exemplo, você está num lugar, você fala e outra pessoa começa a falar junto. Dependente do assunto, dependendo do conteúdo, as ondas se encontram. Dependendo de vários fatores, pode ser que o volume, né, que uma terceira pessoa que está escutando a nós dois comece a escutar. Se a gente falar o mesmo texto, vamos dizer assim, o texto, tá? O mesmo conteúdo, mas em frequências diferentes, porque nossas vozes são diferentes, blá. Pode ser que ela escute melhor ou pior.
Pode ser que aquilo se some, aumento da amplitude, pode ser que aquilo se subtraia. Vamos num exemplo. Não é só por isso, e nem isso é o principal, mas quando se grava para um disco, né, uma música, que ela tem violões ou guitarras, outros instrumentos também, mas esses especificamente, que é o que eu quero citar, sempre se grava 2 vezes a mesma coisa. São vários os fatores para isso, e os mais importantes, os mais importantes, nenhum deles é esse, mas uma coisa que acontece é que você toca uma coisa uma vez e grava, depois você toca a mesma coisa de novo, grava de novo e soma as duas, você tem uma soma na amplitude. Ou melhor, você tem uma soma daquelas ondas e, consequentemente, você tem um aumento da amplitude. Não é especificamente só para isso. Eu diria até que não é para isso que é feito dessa forma, mas isso acontece. A título de curiosidade, passando bem rapidamente, isso é feito para que as pequenas nuances de diferença de tocar uma vez entre uma e outra fiquem perceptíveis e deem um brilho, uma naturalidade, alguma coisa assim para aquele som. Esse é o principal motivo. Uma consequência, também buscada, mas... Porque se essa fosse... Eu vou até dar um exemplo para vocês. Porque que obviamente não é o principal objetivo disso. Mas uma consequência é que você tem o aumento, fica mais forte aquele som. Por que não, obviamente, não é o principal motivo? Porque se fosse para buscar só o aumento da amplitude, só que o som ficasse mais fácil, era só você duplicar a primeira gravação. Mas não é isso que é feito. O cara vai lá, toca o solo da guitarra uma vez, eu podia só pegar aquela gravação, copiar na coisa de baixo e eu tenho 2. Mas não, eu quero que ele toque de novo. Porque a pequena diferença que tiver entre a primeira vez que ele fez e a outra, e eu não estou falando dele errar uma nota, não, tocar num tempo errado, não. Mas é algo muito minúsculo, assim. Mas que, eu diria até inconscientemente, a gente percebe e a gente toma aquilo como uma naturalidade, um brilho no som. Mas é uma interferência. É uma interferência construtiva, no caso específico. Vamos passar mais um vídeo e eu vou falar sobre esse último fenômeno. Não é um fenômeno, não é é uma característica. Foi até o que eu escrevi. Que é o timbre. Vamos passar o vídeo. Deixa eu explicar para vocês, porque está em inglês. Mas, basicamente, ele vai tocar uma nota, uma mesma nota, e eu quero que vocês se atentem a um número que praticamente não se altera, que fica no canto direito inferior. Na zona direita inferior, não é no cantinho, é por ali, tá? Ele vai estar sempre entre os 127 e 128 Hz. Ele vai tocar uma nota... Desculpe. Ele vai tocar essa mesma nota, esse mesmo som, nessa mesma frequência, em diferentes instrumentos. Poxa, mas é uma frequência? 128 Hz? Era para ser a mesma coisa. Era para ser o mesmo som. Por que é diferente? É isso que a gente vai discutir depois do vídeo. Os nomes estão em inglês, alguns a escrita em inglês é o mesmo em português, ou é fácil de entender, mas qualquer coisa depois eu falo para vocês. Pode tocar.
Beleza, pessoal. Para que a gente viu esse vídeo? Só para vocês entenderem. Eu falei a frequência errada para vocês, né? Eu falei que estava 128, mas parece que era 200 e pouco. Mas enfim, o principal era, ele não mudou não mudou muito. Desculpe, me perdi. Ele não mudou a frequência. Ficou muito próximo ali, né? Alguma alteração ou outra, mas ele tentou manter a mesma em todos os instrumentos. Mas, visualmente agora, aqui na apresentação, vocês vão ver visualmente o que a gente ouviu. Olhem a diferença de um violino para um clarinete. Ou para o diapasão, qualquer coisa. Visualmente, são figuras completamente diferentes. Eu diria até que elas nem lembram, né? Pega aqui sei lá, vogal O, voz, compara com o diapasão. Nem lembra, né? Com o piano, nem lembra o que é, que um é a mesma coisa que o outro, mas é. Ele está tocando a mesma nota, ou emitindo a mesma nota, ou seja, a mesma frequência, mas em diferentes instrumentos, em diferentes fontes emissoras de som, se a gente puder chamar a voz de um instrumento. Tudo isso é o timbre. Bem resumidamente e bem grosseiramente, o que é o timbre? É algo único, uma característica, uma propriedade, o que quer, como você quiser chamar, único de cada emissor sonoro. Tem a ver com algo que a gente chama de harmônicos. Basicamente, se eu falar aqui, por exemplo, vou emitir agora um som em 400 Hz. Não sei se está em 400, tá? Estou chutando. Eu não estou emitindo só os 400 Hz. Eu estou emitindo alguns outros hertz pela natureza, pela formação biológica das minhas cordas vocais, do formato da minha boca, da posição dos meus dentes, de como a minha língua fica, blá, 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 o quanto eu abro a boca, o quanto eu fecho, né, os lábios. Por causa de tudo isso, eu também estou emitindo algumas outras frequências, que são harmônicas, ou seja, que estão junto, que caminham, tá? Nada correto conceitualmente, mas ideologicamente aqui para vocês, que caminham junto com essa frequência original que eu estou tentando emitir, os 400 Hz lá que eu falei. Mas é isso que faz com que a minha voz seja diferente de outra pessoa. Isso que faz com que quando eu atendo ao telefone e a pessoa que está falando do outro lado, eu entenda que é minha mãe ou que é minha tia, que são irmãs, que em teoria têm a voz similar e parecidas, mas que eu consigo diferenciar. Quando eu escuto, eu sei se é um violão ou se é um violino, ou se é um contrabaixo, ou se é uma guitarra elétrica sem distorção, um violão ou uma guitarra elétrica, pelo timbre. Por isso que eu sei quando é um violão de cordas de aço, quando é um violão de cordas de nylon. Músicos e quem trabalha com isso, por isso que ele sabe que é um violão de cordas de nylon da marca X ou um violão de cordas de nylon da marca Y. E sim, você tem... todo violão tem o mesmo timbre? Não, senão um violonista não teria mais de um violão. Por que ele tem violões diferentes? Claro, depende. Afinações diferentes, encordoamentos diferentes, mas principalmente timbre. Cada violão, cada instrumento tem o seu timbre específico. Óbvio, quando a gente fala sobre era industrial, produção em larga escala, em teoria, a título de exemplo, a Giannini, que é uma grande marca de violões, o modelo XYZ da Giannini, ela fez 4.000 daqueles, em teoria todos têm o mesmo timbre. É diferente, ainda é diferente. Se você pegar os dois Giannini XYZ, botar um lado do outro, eles vão ter diferença. Por quê? Porque é uma coisa
É uma propriedade específica de cada ser, vamos chamar assim. Claro, os dois Giannini vão ter o timbre muito mais próximo um do outro do que se você comparar com um outro violão da própria Giannini, mas de uma outra série. Mas ainda assim, eles vão ser diferentes entre eles. Muito pouco, mas vão ser. Timbre, é isso. Tá. Eu botei o Batman aqui. Mas e no cinema? Quando que a gente vai falar sobre som no cinema, especificamente dito, e etc. Quando a gente vai sair dessa aula chata de teoria e conceitos e o caramba. Para quem já viu algum episódio dessa série magnífica, que é a série do Batman, amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente fala sobre o som no cinema e no audiovisual. Ok, pessoal? Eu encerro a aula de hoje com um obrigado e, conforme prometido, abro para perguntas. Vamos ter aí 25 minutos, mais ou menos, de perguntas. Quem quiser perguntar com o microfone, aperta a mãozinha aí para levantar, ou enfim, qualquer coisa assim, ou podem mandar no chat, ok? Agora eu vou passar pelo chat todo aqui e ver se já tem alguma pergunta, ou algum comentário, ou alguma coisa assim. Boa tarde, 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 boa tarde. Muito boa tarde, muito boa tarde. Lista aqui. Qual equipamento de som é aceito para veiculação por emissoras de Netflix e afins? João Carlos MRA. João Carlos, não sei te responder, sendo bem sincero. O que tem que ser visto, na verdade, não é nem qual é o equipamento, mas quais as características que o som precisa estar quando você entregar um produto. O que eu quero dizer? Se ele diz que o som precisa estar em 48 kHz de taxa de amostragem, tá vendo? Não é uma pergunta para hoje, então eu já estou falando uns termos que a gente vai ver só na última aula. Mas em 48 e 24 bits. Se isso não fizer sentido para vocês, não tem problema, tá? Eu vou explicar no final da aula. Você tem que gravar com um equipamento que grave nesse formato. E você tem que finalizar o som de uma forma que ele esteja finalizado com essa amostragem. Então não é um equipamento específico, mas são as características, os pré-requisitos específicos. Quais são os de veiculação por emissora Netflix? Não sei te dizer. Sei que é diferente. Para TV e para internet é bem diferente, inclusive. Posso pesquisar e ver para a próxima aula, né, para alguma aula próxima, mas te garanto que é isso, tá? Não é o equipamento, não vai estar lá, tipo, tem que ser gravado num gravador AKG, não sei, não. Vai estar lá que o som precisa ser entregue em tal formato, em tal, não sei o que, etc. Sacou? É isso. Maria Clara, sou inscrita no Entreplanos. Boa, façam como a Maria Clara. Beleza, ó, eu esqueci aqui, pessoal. Lista liberada. Preencham aí a lista de chamada. Beleza? Obrigado por lembrar, Diego. Eu tinha visto e esqueci. Ok. Aí, essa é a lista de mais cedo. Aulas de física mesmo. Bem teórica, graças a Deus. Sim, peço perdão, mas é necessário e vocês vão ver. Por isso, Maria Clara Carneiro, eu acho. Maria Clara. Por isso que no espaço sideral não tem som? Enfim. Por isso que Star Wars não teria nenhuma graça. Se você for olhar fisicamente. Mas por isso que Star Wars é muito legal. Porque eles esquecem isso e focam em outras coisas. Normal, beleza, liberalista, já liberou, desligaram,
Aqui, algumas idades. Anderson, tenho 64 e 69 anos. Não você os seus ouvidos, Anderson. Bastante atenção aí, cara. Lembra, pode ser o fone, provavelmente é o fone, provavelmente o volume que tava o seu equipamento, ou até o volume que a gente mandou o vídeo. Eu vou botar o link do vídeo depois para vocês testarem em outras situações da vida de vocês. Felipe Franco morreu, 89 anos na esquerda e 100 na direita. Poucas pessoas passam dos 100 anos, hein, Felipe Franco. Aí mais pessoas que também estão muito velhas, mas tudo bem. Por favor, solta esse link do teste de áudio. Vou soltar, Roger. Não me deixe esquecer. Quando eu terminar todas as perguntas, eu solto aqui. Aí o Osmair falou sobre os fones, que eu falei exatamente. Então é isso. Provavelmente o fone que você estava usando, ou etc., não emite todas as frequências. Acontece, galera. É normal. Umas figurinhas. Isso é um exercício para quem está de fone. É melhor estar de fone para brincar. Até por questão de direita e esquerda. Na hora que ele faz o teste só do ouvido esquerdo ou só do ouvido direito, só tem como saber de fone. Mas dá para brincar também sem o fone. Mas já garanto que não vai ser a mesma coisa. Mas não tem problema, Jussara, Gabriela. Já vou em você aí, tá, Priscila? Eu vi que você tá com a mãozinha. Deixa eu passar aqui pelo chat rápido, tentar chegar na hora que eu comecei as perguntas, aí eu vou para você primeiro. Ah, e Cleo tá com a mão também. Beleza. Cadê a lista presente? Pode reenviar o vídeo sobre o timbre? Posso também. Eu vou passar o link dos dois. Aí a lista, que eu já falei tem um tempo, beleza. Felipe Franco corrige aqui, corrige a si mesmo e a mim. Na verdade, eu vi que no espaço tem som, mas não como a gente imagina ou consiga ouvir. Vi um vídeo sobre o espaço. Eu acho que é o meu fone, espero que seja. Sobre o espaço, cara, é porque é isso, o vácuo não é um vácuo 100%, né? Igual a gente fala. Enfim, não vamos entrar nessa alçada. Precisa ter matéria para passar o som. Se não tem matéria, não tem som. Tudo isso nos conceitos de física humana, etc. É igual se a gente for entrar numa alçada de vida extraterrestre. A gente procura vida como o que a gente conhece de vida. Talvez a gente já tenha encontrado vida, mas não é a vida que a gente chama de vida. A gente não considera uma pedra algo vivo. Um exemplo. Ok? Ok, vamos às perguntas. Não sei quem levantou primeiro, mas quem aparece primeiro aqui para mim é Cleo. Então eu vou deixar Cleo perguntar primeiro e depois Priscila. Não se preocupem, as duas vão perguntar e vão ser respondidas dentro do possível. Espero que de forma correta. Aí vai depender da minha habilidade. Deixa eu botar o meu fone. Vai lá, Cleo. Boa tarde. Para confirmar se realmente estava me ouvindo. Professor, deu para perceber que tu tem bastante conhecimento. Ah, não, me tira daí porque eu não quero que fique. Tirou, vou lá fechar minha câmera. Pera lá. Ok. Professor. Diga. Particularmente, achei uma porção de coisas difíceis de entender. Mas, considerando que a gente trata de som para cinema, acredito que essas teorias vão só enriquecer o nosso fazer cinematográfico. A pergunta é... Não, antes da pergunta, eu achei muito interessante um rapaz que dirigia um carro chamado Eduardo Parente. Ele assistia a aula dirigindo. Pô, Eduardo, show de bola, achei massa. E eu respondo agora aqui em áudio para Marilei, que perguntou para mim alguma coisa que estava acontecendo. Minha irmã, não sei.
Não sei, estou assistindo uma aula, estou de férias, estou em casa e estou pirando, né? Estou me divertindo, temos que nos divertir. Ok, a pergunta é essa, professor. O que me interessa é realizar. E considerando que para realizar uma obra da forma como a gente pretende, a gente precisa ter ferramentas teóricas e, claro, que os equipamentos, no caso. E o senhor colocou uma referência que eu conheci muito bem, modéstia à parte, porque quem tinha home teacher, não sei nem como se fala direito, tinha que ter dinheiro, que era muito caro, né? Hoje também tudo é muito caro. Mas eu gostaria, porque eu ando comprando o que posso para me equipar dentro de um estúdio onde me possibilite fazer da melhor maneira possível o que eu pretendo. Então, aí com relação àquele exemplo do seu amigo, que ele conseguiu captar a questão de quando, nos filmes de terror, que quando ia aparecer uma cena X, aí aquela caixa que parecia não ter som vibrava. Então, hoje, como eu faço para adquirir um equipamento equivalente a esse, para poder eu ter mais, não sei se é consciência a palavra, eu adquiri mais conhecimento prático assistindo aos filmes, seja de que gênero for, para entender através do som. Né? Eu achei isso muito interessante e, portanto, estou aqui falando por entender, por pensar, entender o que é a importância da palavra, da fala, dos gestos e tal, da imagem, tudo, porque a gente trata de audiovisual, né? Então, o áudio é tudo, porque a imagem do cinema pode ser só o áudio. Então, professor, ajuda-nos nesse sentido. O que é que o senhor pode colocar para a gente de forma com que a gente consiga realizar as nossas obras em audiovisual da melhor maneira possível, adquirindo esses equipamentos que são ferramentas para desenvolver da melhor forma possível, praticamente, a nossa arte. E obrigada Beleza. pela atenção. Valeu, beijos. Márcia, eu sei que daqui para frente vai ser melhor, penso eu. Abraço, professor. Você é um gatinho, viu? Beleza, Cléo. Bom, é bom que essa pergunta já chegou, e aí eu já respondo mais ou menos agora, e aí passo para Priscila. Sobre equipamentos. Sempre tem essa pergunta, e eu sempre me esquivo dela. E eu me esquivo por causa do seguinte: eu não recomendo equipamentos. E tem vários motivos para isso. O primeiro motivo é eu não promovo nenhuma marca, nenhum tipo de equipamento. Segundo, aqui a gente está atualmente com 70 participantes na aula. Então, eu garanto, sem sombra de dúvida, que nós temos 70 realidades e objetivos diferentes, no que trata especificamente do som. Se eu for responder, ou se eu for, ainda que eu montasse a lista básica de equipamentos ideal para começar a realizar som para audiovisual, eu ia atingir 1, 2, 5, 10, se muito, de vocês. Os outros 60, 65 não iam ser atingidos, porque não é o objetivo deles, porque não é a realidade, não só do que eles querem fazer, como realidade financeira, aquilo que é básico e essencial e barato que eu botar na minha lista, às vezes não é barato, principalmente, mas não é básico e não é essencial para alguma realidade. O que é que eu vou ter e o que eu vou fazer durante o curso todo? Eu vou citar vários equipamentos, bem e mal, incluindo marcas e etc.,
Mas eu já garanto para vocês que eu não vou trazer uma lista de, olha, esses são equipamentos básicos, esses são equipamentos essenciais que você precisa ter. Esse é um bom equipamento, esse é um mau equipamento. Eu até cito, mas não vai ter isso. Isso eu espero e quero que parta de vocês. Sabe, eu vou dar para vocês a base e o que fazer e como fazer. Com o que você vai fazer, né, os meios para aquilo, vai depender de como... Desculpem. Vai depender da realidade de vocês. Se alguém virar para mim e falar, eu tenho 30 mil reais para investir só em equipamentos de áudio, eu vou falar, beleza, mas o que você quer fazer? Ah, eu quero gravar voz, locução. Aí eu falei, é mais do que suficiente, vamos lá. Aí o outro me vira e fala, eu tenho 300 reais e eu quero fazer um longa-metragem com 200 personagens, etc, etc. Eu vou falar, beleza, vamos lá. Mas se eu for pegar na mão de cada um, a gente não teria aula, a gente teria só consultoria em equipamento. Então, eu vou falar o que cada tipo de equipamento faz, mas eu não vou falar para ninguém, tipo, ó, para você tem que comprar X, Y, Z, porque é isso que você... Beleza? Espero ter respondido mais ou menos, Cléo. Hoje não era uma aula sobre equipamento ainda, a gente vai falar sobre os equipamentos e sobre gravação e sobre pós-produção e etc. Mais para frente, que é onde entram os equipamentos, né? Até a gravação, o único equipamento que entra é a cabeça, né? Ou melhor, o principal é a cabeça e os ouvidos. Mas quando chega a gravação, já não é mais só isso que é o suficiente, você precisa de outras coisas. E aí eu vou falar sobre equipamentos nessa, mas espero ter conseguido responder. Sei que não satisfatoriamente, mas vai ser assim. Desculpe se eu não satisfizer, né? Se alguém estava esperando que eu viesse com ali, não estou dizendo você não, tá, Cléo? Qualquer aluno. Se esperasse que eu viesse com a lista, eu posso falar aí YouTube. Bota lá no YouTube e coloca melhor microfone custo-benefício. Vai ter 200 vídeos para vocês. Os caras falando muito melhor que eu, inclusive. Porque a vida do cara é abrir microfone, testar microfone e saber qual que microfone é melhor que o outro, principalmente falando em dinheiro. Eu não faço isso. Eu vou gravar som. Eu olho o vídeo desses caras quando eu quero comprar um microfone. Aí eu sou que nem vocês. Tá certo? Eles têm muito mais conhecimento e muito mais propriedade. Não digo mais conhecimento, eles têm muito mais propriedade para indicar um equipamento para vocês do que eu. Mas eu posso te dizer que, ó, se você quer gravar determinado tipo de cena, um microfone de lapela é bom para aquilo. Qual o microfone que é bom? Pô, tem 5.000 modelos diferentes no mercado, variando de R$7, eu tenho lá em casa um lapela que custou R$7, a R$70 mil. Eu não tenho esse, graças a Deus. Então, qual que é o melhor? Depende muito, depende muito. Vamos passar para a próxima pergunta. Eu sei que perguntas desse tipo vão voltar e eu espero conseguir respondê-las ainda dentro dessa minha dinâmica. Eu não vou te dizer o que é, mas eu vou te dizer o que você pode buscar. Qual vai ser, é você quem vai bater o martelo. E você não é Cléo, é todo mundo. Beleza, Cléo? Vamos para Priscila do Carmo. Pode perguntar. Oi, excelente tarde, tudo bem? Tudo certo. Então, eu gostaria de te pedir, na verdade, não seria uma pergunta, é uma ajuda. Eu desenvolvo um projeto com jovens e a gente estava pesquisando sobre aplicativos ou software que a gente pudesse copiar as ondas sonoras de músicas, né? E aí, como a gente está tendo esse curso e tem a ver a temática, gostaria de saber se você tem algum site, algum aplicativo que possa indicar para que a gente consiga copiar as ondas sonoras das músicas. Não entendi, Priscila. Como assim copiar as ondas sonoras das músicas? Me dá um exemplo para ver se eu entendo.
Ó, qualquer ruído, qualquer som, qualquer música tem as ondas sonoras, né? Sim, Por exemplo, quando você grava ali no WhatsApp, você grava e aparece as ondas sonoras, não é certo. isso? O Então, gráfico, então, aí, você diz, a representação gráfica do... isso, Tá, isso, a representação gráfica das ondas. e é isso que você quer copiar. É, Ah, tá, entendi. Ok. Bom, ahn, tentar te ajudar. Para qualquer música, você pode colocar a música dentro de um software de edição de som, vai aparecer o waveform, que a gente chama, e você pode pegar uma imagem disso, tira um print da tela e pega. Esse é um primeiro exemplo. Segundo, você pode escrever o nome da música no Google e mandar e colocar ao lado waveform. W-A-V-E, wave, onda em inglês, form, F-O-R-M, forma sem o A, né? Então, forma de onda. Dependendo da música, algumas têm. Eu sei que, por exemplo, quando a gente fala sobre compressão, isso a gente vai falar na última aula, mas só para te dar um exemplo. Sobre compressão sonora na indústria fonográfica, ou seja, de música, na indústria musical, principalmente após os anos 2000, tem um artigo na Wikipédia que ele tem as imagens de duas músicas lá, duas do Michael Jackson. Desculpa, interromper no meio o meu comentário, porque eu falei um ok aqui e não cumpri o meu ok. Vamos fazer o print, pessoal. Desculpa interromper no meio, eu continuo a sua resposta, Priscila. Vamos fazer aquele print legal, que todo mundo faz um joia e etc. E aí eu continuo com a minha resposta. Quando tiver ok, você me fala, Diego. Beleza. Continuando a resposta. Então, esse artigo na Wikipédia que fala sobre compressão de música, compressão sonora na indústria musical, principalmente depois dos anos 2000, tem lá 4 músicas de exemplo em que a waveform está lá completa. Duas músicas, desculpa. São 4 imagens. Uma música do Michael Jackson, que eu não me lembro o nome, e uma música do Metallica, que eu também não me lembro o nome. Mas elas estão como exemplos do que é, né, de como tem sido feita a compressão sonora. A gente vai falar exatamente sobre esse exemplo na quinta aula. Te dei 2 formas aí, Priscila. Não disse o nome, né, dos aplicativos, até porque eu não sei, mas qualquer editor de som, quando você joga um arquivo sonoro lá, ele mostra a waveform, né, a representação gráfica das ondas sonoras daquela música, que pelo que eu entendi é isso que você quer copiar, né? Então, pegando a imagem, um print screen daquilo já resolve. Mais alguém? Fazer uma pergunta por som, por vídeo, ou vou seguir aqui no chat enquanto isso? João Carlos. Então, finalizado o desenho de som e o software. João Carlos foi quem perguntou sobre os formatos lá para o Netflix, né, equipamentos, etc. João Carlos, gravar e finalizar. Porque a gente vai ver, é isso. Foram perguntas que não são ainda... A gente ainda vai abordar essas coisas, mas que bom que elas foram feitas. A gente vai ver que muitas vezes você grava de uma forma e não tem o que você fazer depois que você grava. E quando eu estou dizendo forma, entenda em todos os sentidos. Gravou mal, gravou num formato específico, gravou o som com um ruído e às vezes não tem o que você fazer. Então, não só finalizar, mas também gravar. Vamos mais. Lista, 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 lista. Osmaí, eu vou ler a dele. Indicar equipamento é complicado, pois existem N possibilidades de equipamentos de N valores. Nem sempre o equipamento mais caro é o melhor, e indicar equipamento depende muito do objetivo de cada um. Perfeito, Osmaí. Você colocou em texto o que eu falei em voz. Mas é isso aí. A gente tem aqui 70 realidades diferentes.
realidades financeiras, e principalmente realidades de objetivo. Objetivo. E aí isso já muda completamente qual o equipamento que vai ser usado. Professor, quando a gente sente frisson ou arrepio, vem de uma frequência da música? Acho que foi essa a sua pergunta, Maria Clara. Pode ser, viu? É possível. Eu sinto às vezes. Tem umas músicas específicas que sempre me arrepiam e não só pela emoção que está sendo passada. Muitas vezes mas não só por isso. Então sim, tem a ver. Tem a ver. Outros fatores também. Audacity, Marileide Oliveira. Um software de gravação e edição sonora, gratuito. Ficou aí a recomendação da Marilei. Gratidão, Audacity, Butprint, formato é fácil que muda, mas aí... Não entendi. Formato é fácil que muda, mas ruído estraga. Se for isso, é um fato. Acho que uma pergunta agora. Sobre a questão... Rodrigo Adamani. Sobre a questão do equipamento, queria cobrir um evento e só tinha um celular. Preocupado com a captação de som, comprei um lapela com fio. Deu mais certo do que eu esperava, foi R$100 e a gravação saiu melhor do que a da galera que foi só com o microfone do celular e que não gastou R$100. Perfeito. Isso atendeu a sua realidade ali, Rodrigo. Tem lapela de celular que é mais barato que R$100, de qualidade inferior, imagino. Tem lapela de celular que é mais de R$1.000. De qualidade superior, imagino, não sei qual é o seu, enfim. Mas é aquilo, não precisou para você. Como você disse aqui, você falou uma palavra boa aqui, ó. Deu mais certo do que eu esperava. Se você estava esperando que ia ser uma porcaria, foi melhor. Já foi o suficiente? Você não usou a palavra suficiente, mas acredito que sim. Então, atendeu sua demanda. Eu gravei e não... Aqui, Jussara, acabou de mandar. Eu gravei e não ficou em MP3 e não foi aceito pelo programa, mas converti com um programa simples de celular e serviu para finalizar. É isso. Falando sobre formato, né, que você falou acima, Jussara. Beleza. Galera, 4h30 é o horário que a gente encerra as nossas aulas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pergunte amanhã, tá bom? Eu prometo responder, seja sobre a aula de hoje ou sobre a aula de amanhã, beleza? Amanhã nos vemos então às 14h30, vamos continuar falando sobre som. Amanhã, som no cinema e pré-produção sonora para gravação em audiovisual. Valeu? Como sempre, essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Valeu e até amanhã.